queria saudar a todos aqueles que me escutam com a paz do Senhor Jesus. E queria, de alguma forma, notificar aqueles que estão acompanhando os textos que nós estamos escrevendo em diferentes plataformas da web que a sequência dos textos que eu estava estudando sobre o início da igreja me levou a Mateus, primeiro capítulo de Mateus, quando aquele anjo dialogando com José em seu sonho orienta a José sobre o procedimento que este deveria ter como pai quando do nascimento do Senhor Jesus através do ventre da sua esposa Maria. Então, a orientação do anjo foi a seguinte para José: porás o nome dele de Jesus, e este salvará o seu povo dos seus pecados. As implicações dessa promessa são tão extensas, tão grandiosas, tão incríveis, que todo o meu estudo eu paralisei em função da necessidade de se fazer, de se formar o filho dentro de nós. E eu dei uma paradinha, eu dei uma parada nos estudos em função de refletir sobre isso. O quão o filho está sendo formado dentro de nós. Haja vista que a grande missão do Senhor Jesus na Terra é estabelecer uma ligação entre o homem e Deus. Uma ligação plena. E eu não fiquei parado neste tema da formação do Filho em nós e não dei sequência aos estudos, mas darei para você que me acompanha. Eu queria fazer uma abordagem que se relaciona com tudo isso que eu estou falando, que o encadear desse raciocínio que eu fiz sobre a formação do filho e o desenvolvimento dele em nossa vida, eu fiquei refletindo e perguntei a Deus, estava com as mesmas indagações que os discípulos quando caminhavam com Jesus, ao constatarem todos aqueles ensinamentos que ele fazia chegar a seus ouvidos. E num dessas caminhadas, o evangelista Lucas relata em seu 13º capítulo, no versículo 22, sobre a essência da vida, tudo que você pode imaginar sobre ter uma vida com Deus, sobre você interseccionar a sua vida com o Senhor, o Rei do Universo, você tem nesta passagem que se relaciona à porta estreita. E procederemos à leitura, para que o ouvinte possa acompanhar melhor o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mateus 13, 22, 23 e 24. Sobre a porta estreita. Sobre a porta estreita. Um texto por demais conhecido. Muito conhecido. Mas ele responde. Ele responde. Eu me atreveria a dizer que ele responde todas as questões da vida. Tudo que você está embutido nesses 3 versículos. Ele embute também a resposta sobre qual é o nível que eu devo ter quando eu ligo a minha vida até Deus. Eu tenho sido um crítico ao sistema posto nos tempos modernos, o sistema que ele vendem a você do formato de como você deve buscar a Deus. E basicamente, o pacote vendido é colocado com os seguintes termos: você procura uma igreja, você vai nessa igreja, você frequenta, você
canta, você diz que ama Deus, você confessa o pecado, você dá oferta, e você conversa com os irmãos, e você tem uma vida santa, uma vida social, uma vida. Não, mas a Bíblia ela não orienta. Ela não orienta que é assim. E é muito duro, e é muito duro para mim ter que falar isso, porque eu sou muito influenciado por esse sistema. É duro para mim, mas é o que está claramente posto na palavra de Deus, que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? Quando a pessoa perguntou, Senhor, essa multidão aqui que está nesses templos, nesses estão cantando, a maioria vai ser salvo? Ele não respondeu. Ele não colocou a. Ele já tinha, ele tinha a mesma preocupação que eu tenho, que basicamente eu oriento as minhas mensagens para quem está buscando a Deus. Quem está buscando a Deus normalmente está lotado num desses templos. Ele tem uma vida dessa que eu falei agora há pouco. E não adianta largar isso. Não adianta largar. A questão maior é que não é isso que vai salvar você. E Jesus deixa muito claro. E Jesus deixa muito claro isso quando ele responde: Senhor, muitos vão ser salvos, muitos. Ele, ele respondeu assim: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Ele claramente coloca dois polos. Um polo, um caminho mais fácil de se alcançar. Um outro caminho mais difícil. Ele explica depois, nos versículos seguintes, ele explica por quê. Mas primeiramente eu vou me ater aos motivos, eu vou me ater à necessidade de você se encontrar nessa faixa. Nós, como seres humanos, temos a obrigação de andar naquela faixa. Independentemente se você gosta ou não gosta, você crê em Deus, você não crê, está estabelecido que para você ser salvo, você tem que andar numa faixa estreita. E a faixa em detrimento de uma faixa larga que existe. E o que é essa faixa larga? Essa faixa larga é. Essa faixa larga não é o sistema religioso, são todos os sistemas. Todos os sistemas. Sistema religioso, sistema familiar, sistema político, sistema social, sistema econômico. Toda a massa de situações que lhe são empurradas contribui para o alargamento dessa faixa. Essa faixa grande, essa faixa que todo mundo caminha, essa faixa que se preocupa em pagar conta, em problemas diários, em fofocas, em que eu estou fazendo, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu perco, como é que eu faço oferta, como é que eu participo. Uma faixa enorme. Só que o Senhor, ele responde que você não deve caminhar por ela. Você deve se esforçar pela entrada, você deve se esforçar entrando pela outra faixa. E há alguns pré-requisitos para você entrar nessa outra faixa. Primeiro, está lá no versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, Jesus tinha um rumo. Quando ele respondeu a pergunta dos que serão salvos, dos que serão ou não serão salvos, ele respondeu a pergunta. Ele estava envolvido com uma meta. A meta dele era chegar a Jerusalém. E qual a meta da pessoa que quer ser salva? Chegar à Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Não farei dessa mensagem uma mensagem escatológica. Mas o primeiro requisito para você chegar para você estar alinhado com o Senhor, com a resposta dentro da faixa, estar alinhado dentro da faixa que o Senhor propõe que você ande, o primeiro requisito é caminhe para a Nova Jerusalém. Caminhe para a Nova Jerusalém. Se o ouvinte me perguntar, e o que é a Nova Jerusalém? Nova Jerusalém vai descer do céu. É a segunda volta do Senhor Jesus que está se aproximando. É a consumação de todos os tempos, é a consumação do plano de Deus para a humanidade. Quando a Nova Jerusalém desce do céu, caminharem nessa direção é o primeiro requisito
Você não tem que caminhar para solucionar os seus problemas imediatos de dinheiro, para caminhar para resolver os seus problemas imediatos de saúde. Pouco importa se o seu casamento está bom, se está mal, se está ruim, se está bom, se seu filho é feliz, se seu filho não é. Pouco importa neste primeiro objetivo. O primeiro objetivo é que você caminhe para Jerusalém, para a Nova Jerusalém. É que você caminhe. Esse é o primeiro tópico na resposta do Senhor Jesus. Caminha com um alvo definido. Você não vai escolher a sua direção, a sua direção já está posta. Você tem que caminhar, você tem que alinhar os passos da sua vida com essa perspectiva de vida eterna em uma situação de que a Nova Jerusalém vai descer do céu aqui neste plano onde você está, e você precisa estar inserido neste grupo que será criado. Este grupo. Esse é o primeiro objetivo. Esse objetivo ele lhe é camuflado pelas religiões. Constantemente você é afastado desse primeiro objetivo. Primeiro, caminhe para a Nova Jerusalém, mesmo que você não saiba direito o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, não sei como vai ser as circunstâncias. Mas eu queria terminar esse primeiro bloco sobre esta necessidade de caminhar na faixa, na porta estreita, na entrada do clube, daqueles que vão usufruir da vida eterna, com este requisito: caminhe em direção à Nova Jerusalém. Eu continuarei falando no próximo bloco sobre este tema. Fica na paz do Senhor e obrigado por você ter me ouvido e deixado eu compartilhar aquilo que o Senhor Deus tem me revelado. Amém.